No Brasil, essa estratégia de investimento superou 88,49% dos investidores profissionais. Nos Estados Unidos, esse número foi de 89,38%. Em praticamente qualquer região do planeta que você direcionar a sua visão, você vai ver que essa estratégia foi vitoriosa. Na Europa, essa estratégia venceu 87,81% dos investidores. No Japão, 86,18%. No México, 77,50% e no Chile ela venceu de 97,83% dos investidores. Eu tô falando da estratégia de Factor Investing, o investimento através de fatores, que como você leu aí no título do vídeo, não é um clickbait. Você não precisa saber nada sobre investimentos para aplicar. Ou melhor, você não precisa saber quase nada. Você vai precisar saber apenas o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Mas é algo aí que não vai te demandar tempo ou conhecimento complexo algum. Você não vai precisar fazer a análise fundamentalista de uma ação, por exemplo, ou passar horas lendo e identificando padrões em gráficos. Eu te prometo que se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair daqui com tudo o que você precisa para começar a aplicar o Factor Investing e ganhar mais dinheiro do que 90% dos investidores, sem precisar gastar mais do que 5 minutos por mês com seus investimentos. E se eu cumprir essa minha promessa, no final do vídeo, você deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Vamos começar pelo básico então. O que é o Factor Investing? Se você escrever essa pergunta no Google e tentar entender sozinho, eu acho muito difícil que você saia do lugar. Porque a definição que o Google traz pra gente é algo muito abstrato. Uma abordagem de investimento que envolve a segmentação de características ou fatores quantificáveis da empresa que podem explicar as diferenças nos retornos das ações. O que é que isso aqui quer dizer, né? Não faz muito sentido quando a gente não tem uma visão aplicável da coisa. Então eu vou simplificar pra você. O que o Google tá querendo dizer aqui é o seguinte: o Gokuzinho começou a investir em ações e no ano de 2022 teve uma rentabilidade de 14% ao ano. Já o Gohanzinho, seu filho, teve uma rentabilidade um pouco menor de 12% ao ano nesse mesmo período. Por que que isso aconteceu? Devem existir alguns fatores quantitativos que explicam essa diferença, não? Alguma coisa nos ativos que o Gokuzinho escolheu para investir, alguma característica deles foi responsável por um retorno maior do que os ativos que o Gohanzinho escolheu para investir. E a gente chama essas características de fatores. Então, o que é o Factor Investing? É você identificar esses fatores que fazem um grupo de ações performar mais no longo prazo e concentrar os seus próximos investimentos nesse tipo de ativo. É uma definição simples, uma definição genérica. A gente vai olhar para um grupo de 100 ações, por exemplo, ver quais apresentaram maiores retornos e identificar as características que elas tiveram em comum. Esses aqui são os nossos fatores. Mas é óbvio que para fazer essa identificação de fatores, a gente precisa de muito estudo. Não é algo aqui trivial que você identifica no olho. Investimento não é horóscopo. Você não pode investir em 5 ações, ver que 2 renderam mais e inventar uma característica aleatória para chamar de fator. Não é assim que as coisas funcionam. Lembra daquele ditado que sua avó provavelmente vivia repetindo pra você: quem procura, sempre acha. Tudo bem que é um ditado aí pra quem tá tomando corno, mas se encaixa aqui também. Se você estiver determinado a achar características coincidentes entre 2 empresas, você encontra. Alguma coisa aí você inventa e se convence que foi por causa disso que a ação se valorizou mais. Por exemplo, você pode propor que empresas com muitos funcionários são mais rentáveis que empresas com poucos funcionários e chamar isso aqui de fator. A partir de hoje, então, você só investe em empresas com mais de 1.000 funcionários, por exemplo. Isso daqui é algo que pode fazer sentido? Pode, mas sem um estudo prévio e sem um embasamento por trás, isso aqui é só o Instituto de Estatísticas. Então a gente precisa de um pouco mais de empenho e de fundamentação para definir o que é um fator válido para o Factor Investing e o que é de fato só uma coincidência. E é aí que a gente entra nos estudos de identificação de fatores. Como eu te falei, investimento não é horóscopo. Existem muitos estudiosos e acadêmicos de investimentos e de finanças ao redor do mundo que nas últimas décadas se empenharam para identificar fatores de performance nas ações. Hoje em dia, só para você ter uma noção, já existem dezenas de fatores descobertos e aceitos pela ciência e a cada ano os estudiosos testam e descobrem um novo fator. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar os 3 principais e mais antigos que são responsáveis aí por explicar a maior parte do retorno das ações. Porque esses 3 vão ser aí suficientes para você saber onde investir o seu dinheiro, beleza? Vamos nessa então, que eu já enrolei demais aqui e eu sei que você já tá querendo sair do vídeo. Primeiro fator, a exposição genérica ao mercado.
Esse fator aqui é medido pela letra grega beta e foi demonstrado pela primeira vez em 1964 com o lançamento do KPM, um modelo de precificação de ativos. Eu não vou me aprofundar muito na teoria por trás disso aqui, porque você não precisa dela para entender o que fazer com seus investimentos, mas basicamente o que o KPM e o beta nos mostram é que o maior fator de retorno no mercado acionário é estar constantemente participando do mercado acionário. Ou seja, é você estar constantemente exposto, investido no mercado acionário. Quanto mais tempo você investe, maior é o seu retorno. Então, estar constantemente investido e diversificado na bolsa de valores é o principal fator que explica os retornos positivos dos investimentos. A literatura científica diz pra gente que esse fator sozinho é responsável por explicar 66% das diferenças de retornos entre duas carteiras de investimento. As carteiras lá do Gokuzinho e do Gohanzinho que eu usei como exemplo. Esse foi o primeiro fator descoberto dos 3 que eu vou te apresentar lá em 1964. Os outros 2 só foram descobertos pela ciência em 1981 e 1985, respectivamente. E são eles o fator tamanho e o fator preço. Em 1981, Rolf Bunz, em um artigo intitulado The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks, meu inglês aqui é sensacional, ele dividiu as empresas dos Estados Unidos em 2 grupos. As empresas pequenas, com baixo valor de mercado, e as empresas grandes. E o que ele percebeu foi que, como uma média, as empresas pequenas tinham uma rentabilidade histórica maior do que as empresas grandes. E essa diferença de retorno não poderia ser inteiramente explicada pelo beta. Surgia então um novo fator, o fator de tamanho das empresas. E em 1985 aconteceu a mesma coisa. 3 pesquisadores dividiram as empresas americanas em empresas de crescimento, que são aquelas com múltiplos de mercado elevados, e empresas de valor, aquelas que o mercado precifica a múltiplos mais baixos. Você pode imaginar aí, para simplificar a sua vida, que uma empresa de crescimento tem uma relação de preço sobre lucro alta e uma empresa de valor tem uma relação de preço sobre lucro baixa. E o que esses caras descobriram na época era que as empresas de valor, assim como as empresas pequenas, como uma média, entregavam um maior retorno para os investidores do que as empresas de crescimento. E da mesma forma aqui, não era possível explicar essa diferença de retorno pelo beta, pelo modelo do KPM. E aí, juntando esses 2 novos fatores descobertos, nós tivemos uma evolução no modelo de precificação de ativos que era utilizado na época. Em 1992, Eugene Fama e Kenneth French, 2 economistas, juntaram o KPM existente aos 2 novos fatores provados pela ciência e desenvolveram um novo modelo, que ficou conhecido como The Fama-French Three-Factor Model. Em português, a gente pode chamar de modelo de 3 fatores. O KPM explicava cerca de 66% dos retornos das ações. O modelo de 3 fatores, que unia o KPM aos fatores de tamanho e preço, era responsável por explicar 90% desses retornos. Na prática, para você entender, o que o modelo de 3 fatores faz é unir os fatores tamanho e preço e, com isso, criar 4 categorias de empresas. As empresas grandes de crescimento, as empresas grandes de valor, as empresas pequenas de crescimento e as empresas pequenas de valor. Cada uma dessas categorias tem riscos e expectativas de retornos diferentes e, historicamente, a gente consegue observar os fatores que melhor performaram. Ou seja, qual desses 4 grupos foi o melhor investimento em termos históricos e qual apresentou uma melhor relação de risco-retorno. Se a gente analisar os dados desde o ano de 1972 para ter uma janela de tempo aqui relativamente longa, os resultados que nós encontramos são os seguintes. As empresas grandes de crescimento apresentaram um retorno de 10,14% ao ano, um risco de 16,97% e um índice Sharpe que mede a relação de risco-retorno do investimento de 0,39. Se você não conhece o índice Sharpe, depois pesquisa ele aí no Google. É mais fácil de você entender a definição do Sharpe do que o de Factor Investing lá pelo Google. Mas para o nosso vídeo aqui, você só precisa saber que quanto mais próximo de 1, melhor é a relação de risco-retorno do investimento medida aí pelo índice Sharpe. Mas vamos seguir. As empresas grandes de valor apresentaram um retorno de 11,09%, um risco de 14,96% e um Sharpe de 0,48%. As empresas pequenas de crescimento entregaram um retorno de 9,47%, um risco de 21,26% e um Sharpe de 0,33%. E por último, as empresas pequenas de valor entregaram um retorno de 13,49%, um risco de 18,28% e um Sharpe de 0,55%. Os dados aqui são bem claros. Dentre os 4 grupos de ações do modelo de 3 fatores,
o que entregou um maior retorno com a melhor relação de risco foi o grupo das empresas pequenas de valor. Em inglês, as Small Caps Value. O que já era de fato esperado, porque nós tínhamos a descoberta dos dois fatores em 1981 e 1985. A ciência já havia observado que empresas pequenas e empresas de valor performavam como uma média mais do que empresas grandes e de crescimento. Então, juntando aqui os dois fatores, isso obviamente só seria potencializado. Mas tá, João, beleza, eu entendi toda a história aí, toda essa chatice financeira, entendi os três fatores. É estar exposto ao mercado, investir em empresas pequenas e investir em empresas de valor. Mas como que eu faço isso daí na prática? Vamos lá, na prática mesmo, você não precisa fazer muita coisa. E isso porque hoje em dia existem ETFs que já fazem toda a automação desse Factor Investing para você. Você não precisa e nem deve, na realidade, fazer esse investimento de forma manual. Sair aí selecionando na bolsa de valores ações aleatórias que sejam small caps e de valor. Isso não vai funcionar. Tudo o que você precisa fazer é investir em ETFs que sigam esses fatores, que não vendam regularmente seus ativos para você estar constantemente exposto ao mercado, que é o primeiro fator, e que comprem empresas pequenas e de valor, que são aqui o segundo e o terceiro fator. E aí pronto, você já está aplicando o Factor Investing. A única dica que eu posso te dar e que eu acho aqui que é o ponto-chave do vídeo é a seguinte: faça o Factor Investing com ETFs americanos, porque os ETFs brasileiros, eles não têm uma estrutura tributária muito legal. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso daqui algum outro dia, mas a gente não tem uma estrutura tributária muito legal aqui no Brasil para investimento em ETFs. E a gente também não tem muita opção, né, de ETFs que seguem esses fatores por aqui. O ETF mais próximo que a gente tem, que atenderia ao Factor Investing, é o Small 11, que investe ali em empresas pequenas. Mas ele não faz a divisão entre empresas de valor ou de crescimento, ele só pega o fator tamanho. Então, se você investe no Small 11, você estaria se expondo aos dois primeiros fatores só e deixando o terceiro de lado, o que não é o ideal aqui. É bem mais interessante você encontrar um ETF que siga os três fatores ao mesmo tempo. E você consegue encontrar esses ETFs com facilidade no mercado americano. Existem dezenas de ETFs que fazem isso por lá. E como hoje em dia é ridiculamente fácil você abrir uma conta em corretora americana, o próprio Inter já oferece esse serviço aqui para brasileiros com um custo baixíssimo, eu não vejo por que você insistir em ETFs brasileiros. É só você baixar o aplicativo aí do Inter no seu celular e abrir uma conta. E aí você vai ter acesso ao mercado americano, onde existem vários ETFs que seguem essa metodologia de três fatores. Você tem o VBR, você tem o IJS, você tem o RZV e vários outros. Todos eles investem apenas em ações de empresas pequenas e de valor, com múltiplos baixos. Para você ter uma noção, nos últimos 10 anos, o RZV entregou uma média de 10,6% de retorno anual para os seus investidores. Em dólar, você consegue ter um retorno acima da média com um risco bem baixo, porque a diversificação de um ETF é imensa. E você não precisa gastar nenhum tempo ou entender de análise de ações. Você simplesmente abre uma conta na corretora, compra o ETF e acabou. É só isso o seu investimento. A história nos mostra que essa estratégia foi bem sucedida e os fatores nos levam a crer que isso vai se manter no longo prazo. Eu obviamente não te recomendo a investir 100% do seu capital nessa estratégia, porque diversificação é bom até mesmo aqui, mas essa é sem dúvidas a estratégia mais simples que existe e com muito potencial, tá? Para você investir na bolsa de valores. Se você não quer ter dor de cabeça com seus investimentos, faça o Factor Investing. Eu tenho uma parte da minha carteira aplicada nesses exatos ETFs que eu citei aqui. O IJS, o RZV e o VBR. Eu invisto em alguns outros também, que seguem outros fatores além desses três, mas eu gosto muito dessa estratégia simplificada aí de Factor Investing com ETFs baseado no modelo de três fatores. Beleza? Não esquece aí então da sua promessa lá no começo do vídeo. Eu te expliquei tudo o que você precisava saber aqui, então deixa o seu like para ajudar a fortalecer o meu trabalho e se inscreve no canal para ser notificado sempre que eu publicar algum vídeo novo. Em março agora eu vou fazer o lançamento do meu curso completo sobre ETFs, em que eu vou explicar tudo sobre essa classe de ativos, incluindo a estratégia do Factor Investing, com a apresentação aí de outros fatores e alguns detalhes importantes. Então fica de olho aí no canal para você fazer parte da turma quando chegar a hora. O link pro meu Instagram, se você quiser tirar alguma dúvida, tá aí na descrição, só me mandar um direct por lá ou uma pergunta nos stories, eu sempre abro aquelas caixinhas de perguntas por lá e a gente consegue ter essa interação, beleza? Muito obrigado por me assistir aqui até o final, eu sou João Marinho e eu te espero num próximo vídeo.